Queridos irmãos, como é do conhecimento da igreja, o pastor Marcelo está em gozo de merecidas férias e na última quarta-feira tive a oportunidade de expressar à igreja a nossa proposta de termos 3 mensagens em sequência, interligadas, porém completas, de maneiras que se você não pôde estar na quarta-feira, você não vai deixar de compreender a mensagem desta noite, mas certamente ela faz parte deste escopo que pretendo concluir na próxima quarta-feira. E desde já quero convidar você a, se puder, estar conosco na próxima quarta-feira para a terceira e última desta série de mensagens. Estamos falando acerca de Jesus. E na quarta-feira passada, está lá gravado, você pode depois rever, um olhar do Antigo Testamento para a pessoa de Jesus. Nesta noite, quero falar sobre o tema Quem é Jesus para você? E na próxima quarta-feira encerrar com um olhar acerca de Jesus no Novo Testamento. Para isso, eu quero convidar você a que abra a Escritura, da maneira como ela está ao seu alcance aí, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, texto que tem como subtítulo a Confissão de Pedro. Essa ocasião ela é tão importante que ela não foi apenas registrada por Mateus, foi registrada também por Marcos no capítulo 8 e por Lucas no capítulo 9. Vou ler a partir do verso de número 13. Assim nós lemos na Escritura: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra acaba de ser lida e nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito nos dê a compreensão para que ela produza os efeitos para os quais nos foi enviada. Assim te rogamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Quero concentrar inicialmente as expressões das palavras de Jesus do verso 15. Jesus pergunta aos seus discípulos: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Em 2018, uma caravana que estávamos fazendo parte no território de Israel, chegamos ao local chamado Cesareia de Filipe. Não é, irmã Neuza Wettler? E que doce aroma de figos sentimos quando desembarcamos daquele ônibus. Não enxergávamos a origem, mas o aroma era inebriante e inconfundível. Ainda que talvez você não goste de figos. Mas o cheiro era extremamente forte e doce. E podia ser sentido em grande quantidade, em grande intensidade quando desembarcamos ali. A cidade de Cesareia de Filipe fica aos pés do Monte Hermon e é uma das 3 nascentes do Rio Jordão. E assim que nós nos dirigimos para um lugar onde pudemos nos assentar para conversarmos, percebemos que aquele lugar estava rodeado de figos maduros. E aí o cheiro se explicou, o perfume foi compreendido. É dessa localidade que Mateus, que estava presente com Jesus e os demais apóstolos, naquela ocasião em que Jesus os levou para Cesareia de Filipe. E por que Cesareia de Filipe? Porque havia uma outra Cesareia, a Cesareia Marítima, onde Herodes tinha o seu palácio, onde Pilatos também tinha o seu palácio. Um lugar extremamente aprazível, que nos lembra a Ilha do Boi. Pois bem, Cesareia de Filipe, diferentemente de Cesareia Marítima, ficava ao nordeste do território de Israel. E nos dias de Jesus, aquele lugar era um lugar de adoração pagã. As escrituras dos tempos
históricos relatam que havia ali, na cidade de Cesareia de Filipe, um templo a Baal, o deus cananeu, que era adorado no território de Canaã, quando os israelitas ali chegaram. Nos dias do Império Grego, entre o Antigo e o Novo Testamento, ali também fora construído um templo ao deus Pan, o deus da natureza do panteão grego, e era chamado pelos gregos aquele lugar de Pânias. Mas os judeus têm dificuldade com a pronúncia do P para chamar de Pânias, e ainda hoje o lugar é chamado de Bânias, com B de bola. Então, em Cesareia de Filipe, ou em Bânias, como hoje é conhecido o lugar, ali estavam aqueles altares aos deuses que eram adorados pelos cananeus, aos deuses que foram impostos pelo Império Grego a todos os povos conquistados. Mas Jesus chega ali com os seus discípulos e lhes faz uma pergunta muito interessante. Quem dizem os homens que eu sou? Quero dizer para você que é muito fácil você saber a condição espiritual de alguém do seu relacionamento, alguém da sua família, alguém da sua sala de aula, alguém do seu local de trabalho, alguém no ônibus, alguém em qualquer outro relacionamento que você tenha. Basta perguntar para ele ou para ela quem é Jesus para você. Assim como, acredito eu, todas as pessoas que estão aqui nesta noite no auditório, bem como aquelas que nos acompanham pela internet, possuem uma senha pessoal e intransferível. Perguntar a uma pessoa quem é Jesus indicará de pronto se essa pessoa realmente o conhece, se essa pessoa realmente sabe quem ele é. Porque assim como acontece com uma senha falsa, que não tem qualquer valor, não funciona, e se insistir acabará sendo bloqueada, da mesma forma, conhecer Jesus implica em ter uma espécie de senha espiritual. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É o Espírito Santo de Deus, que é Deus, quem se encarrega de trazer uma pessoa a Cristo, a ter uma senha de acesso para crer, para confiar, para se entregar. De fato, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas diziam a seu respeito. O que ele desejava era que os seus apóstolos tivessem essa compreensão. E para introduzir o assunto, então, ele faz essa pergunta. Como lemos, quem dizem os homens que eu sou? E as respostas foram diversas, como lemos. Alguns disseram que ele era João Batista, recentemente decapitado a mando de Herodes, primo de Jesus, seu precursor, que teria ressuscitado e agora estava novamente pregando na Palestina. Outros diziam que era Jeremias, também um grande profeta em Israel, que no passado havia acompanhado a destruição de Jerusalém pelos exércitos da Babilônia. Outros disseram que ele era Elias, um profeta da época do rei Acabe, em que Israel manquitolava entre servir a Deus e aos deuses cananeus. De fato, hoje, passado 2000 anos, há muitas dificuldades para as pessoas dizerem quem é Jesus, se elas não têm com ele um relacionamento, não têm com ele uma intimidade e que, portanto, não sabem de fato quem Jesus é. É nesse cenário que Jesus então se volta para os seus discípulos, então para aqueles que já caminhavam com ele há algum tempo, que haviam deixado seus afazeres seculares para segui-lo, que ouviam seus ensinos, testemunhavam seus milagres, e Jesus direciona para eles a mesma pergunta: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Não precisa responder em voz alta, mas será que você tem a resposta pronta, na ponta da língua, para dizer quem é Jesus
para você? Foi Simão Pedro quem primeiro se apresentou a responder, e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era a senha correta, a resposta adequada. De fato, Jesus o parabeniza, verso 17, que não lemos, mas está aí ao seu alcance. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, podemos, sem medo de errar, concluir que Jesus disse: essa é a resposta certa, única, pessoal, intransferível. Enquanto eu e você, por alguma razão ou desventura, não formos capazes de dar essa resposta, Jesus não será conhecido de nós. Ele mesmo disse que um dia, diante do seu tribunal, no céu, muitas pessoas desejarão entrar, e para isso precisarão da senha. E elas alegarão, disse Jesus: Senhor, abre-nos, não está nos reconhecendo, nós ensinamos em teu nome, nós realizamos muitos sinais, expulsamos demônios. E Jesus disse que dirá a elas: afastai-vos de mim, pois eu não os conheço. Não sei quem vocês são. Vocês não têm a senha. Por isso é de grande importância para nós hoje nos aproximarmos deste texto, mais especificamente desta pergunta feita por Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Porque não são apenas os teólogos, não são apenas os historiadores, não são apenas os filósofos ou os homens comuns, mesmo alguns que se dizem cristãos têm dificuldade para responder essa pergunta. E essa pergunta pode resvalar para um mestre, um iluminado, uma pessoa bondosa, uma alma caridosa, títulos que Jesus nunca os pediu e nunca os assumiu. Ele sempre disse quem ele era: o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. No século XIX, John Duncan, um pregador cristão da Escócia, teceu um trilema que alguns anos depois C.S. Lewis deu maior visibilidade e lapidou. Segundo John Duncan, o trilema é: ou Jesus era um mentiroso, ou um lunático, ou o Senhor. Evidentemente que ele não poderia ser as três coisas ao mesmo tempo, e muito menos uma resposta equivocada, uma senha falsa, que não funcionaria, que não seria capaz de produzir qualquer efeito, especialmente a salvação de nossas almas. Para Duncan, qualquer ser humano, e isso inclui eu e você, temos diante de nós um trilema acerca de Jesus. O que vamos dizer, quem é Jesus para nós, se encaixará numa dessas três únicas alternativas, sendo que todas elas são autoexcludentes. Vejamos um pouquinho mais. Segundo Duncan, Jesus pode ser, talvez para alguns, um mentiroso. E assim, tudo que ele disse não mereceria crédito. Numa época de fake news, isso não é algo que poderia ser chamado de inédito. Mas se você considera que Jesus não falou a verdade quando disse ser Deus, isso certamente trará consequências. Porque ele disse que um dia voltará não como servo, mas como juiz. E diante dele, diz a Escritura, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como um ser humano, um dia, poderá
de joelhos diante de Jesus dizer que ele é um mentiroso. Absolutamente não terá escapatória. A palavra de Deus nos diz que Deus nos ama e que quer salvar a nossa vida, e por isso nos enviou seu Filho Jesus. E então, se Jesus é um mentiroso, disse Duncan, ele enganou a humanidade. Ele apresentou para a humanidade uma fraude de maneira intencional, querendo iludir, querendo enganar, e você há de concordar comigo, ainda há muitas pessoas que pensam dessa maneira. Não é muito fácil encontrar pessoas falando isso, mas é muito fácil encontrar pessoas dizendo isso, entre aspas, com a sua vida, com o seu proceder, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Estão dizendo que não acreditam em uma vírgula daquilo que Jesus ensinou e não querem, para suas próprias vidas, adotar os seus valores. Segundo Duncan, ainda, Jesus poderia ser considerado por alguns um lunático, alguém destituído de sã consciência. Afinal, de médico e de louco, dizem, todos nós temos um pouco. Jesus poderia ser, então, alguém que, enganado pelo seu próprio psicológico, acreditava ser quem não era. Ele próprio, iludido, enganado sobre si mesmo, havia assumido uma condição de rabi, de profeta, de intercessor para nos apresentar diante de Deus. Essa resposta, assim como a primeira, constitui uma senha falsa, que não produzirá os efeitos diante daquele que, segundo a Escritura, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seu coração, meu querido, minha querida, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E essa é a questão principal, sine qua non, para a sua e a minha entrada no céu. Porque se a senha for falsa, ficaremos de fora, irremediavelmente perdidos. Mas, diz Duncan, se Jesus for quem ele disse que é, se Jesus for verdadeiramente o Filho de Deus que se encarnou e veio ao mundo para derramar a sua vida por nós na cruz, então ele precisa ser reconhecido assim enquanto é tempo. Porque o tempo passa e um dia findará. De fato, quem é Jesus continua a ser a questão que abala o mundo, que encurrala a humanidade numa situação que ela não gosta de ser encurralada. Porque o ser humano, quer admita ou não, precisa reconhecer quem é Jesus para ele. E os efeitos e as consequências dessa escolha se traduzirão na sua vida e também na sua eternidade. Se quisermos recorrer às Escrituras, vamos encontrar muitas pistas, muitas afirmações acerca do próprio Cristo. A Bíblia responde quem é Jesus. Afinal, quem você diz que Jesus Cristo é? Filho do homem, o Nazareno, o carpinteiro, o profeta, o filho de Davi. Ele é o Cristo, o Messias, o esperado. Ele é o primeiro e o último, como cantamos, Alfa e Ômega. Ele é santo, ele é o Senhor. Ele é Filho de Deus. Jesus foi agraciado com aquelas palavras no seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz que Jesus é Senhor de todos, Senhor da glória, advogado, autor da salvação, bom pastor, braço do Senhor, cabeça da igreja. Ele é conselheiro,
João Batista afirmou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo de Deus, eleito de Deus, o Emanuel, como profetizou Isaías 700 anos antes, a resplandecente estrela da manhã e tantos outros epítetos, títulos, são consagrados a Jesus ao longo da Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. De fato, precisamos responder a esta pergunta. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, ele ouviu respostas diversas e todas elas distantes, frias, numa brincadeira de chicotinho queimado. Quando perguntou para os discípulos, eles também não tinham a resposta pronta, embora já estivessem caminhando com Jesus há algum tempo. Coube a Pedro apresentar com ousadia a resposta correta, precisa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que essa senha contém de especial, meu querido irmão, minha querida irmã? Reconhecer que Jesus é o Cristo, do grego, o Messias, no hebraico, é reconhecer que Ele é o prometido de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade dos seus pecados, e isso nos inclui neste tempo presente. Jesus é o Cristo, quer dizer, aquele que pagou o preço do nosso resgate, que assumiu a nossa culpa, que nos comprou como escravos que éramos do pecado, para que pudéssemos então nos tornar, como disse Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Jesus é o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo, aquele que, disse João no seu Evangelho, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Enquanto eu e você não nos apropriarmos desta senha e deixar que ela não apenas nos guie, nos ilumine, mas ela nos conduza, nós não conheceremos plenamente quem é Jesus em nossa vida. Ele quer ser nosso companheiro diário, Ele quer ser nosso amigo em todas as circunstâncias, Ele quer estar presente nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de sorrisos ou nos momentos de lágrimas. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, disse Pedro, e a sua resposta foi parabenizada pelo próprio Jesus, porque esta era a resposta correta. Em Cesareia de Filipe, os adoradores de Baal, os adoradores de Pan não o conheciam. E que coisa triste é estar ao alcance de Jesus e não conhecê-lo. É não aproveitar a oportunidade para ter uma vida abundante, como ele mesmo disse que veio trazer, e optar por uma vida de roubo, destruição e morte, que são as características das senhas falsas, que são as características do enganador. Jesus é o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas, que um dia viria para libertar o povo. Apenas mais um profeta? Não, o definitivo, o derradeiro, o esperado. Ele era Deus ou foi apenas uma invenção dos homens que viveram há cerca de 2000 anos atrás? Essa é uma resposta que todo ser humano precisa encontrar. Nicodemos, mestre religioso em Israel, procurou Jesus de noite. Jesus pode ser encontrado a qualquer hora. Não precisa de senha, não precisa de padrinho político, não precisa de diploma de graduação ou de pós-graduação. Jesus está ao alcance de uma prece. Nicodemos foi procurá-lo. E quando Nicodemos se aproximou, foi logo dizendo: mestre, sabemos que és enviado de Deus. E por que Nicodemos sabia disso? Ele mesmo disse: porque ninguém pode ensinar, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. Meu querido, minha querida, pense bem. A sua vida tem essa chancela, a sua vida tem essas marcas da presença de Deus. Nicodemos reconhecia de maneira indelével essas marcas em Jesus. O que ele falava, a maneira como ele ensinava, os milagres que realizava, os valores do seu reino que ele apregoava, eram marcas inconfundíveis de quem ele realmente era e de quem ele afirmava ser. Você pode, assim como Nicodemos, procurar a Jesus numa noite como esta, e dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ser conhecido do Senhor. Não quero uma senha falsa, que nos momentos mais dramáticos da existência humana, aqui ou na eternidade, não terão nenhum valor. Mas eu quero confiar em Ti e ter a senha correta, conhecê-lo como Cristo, Filho do Deus vivo. De fato, quando nós podemos e pudermos responder de forma satisfatória a essa pergunta, teremos uma nova vida. E eu quero ajudar você a considerar 5 aspectos que podem nos dar condições de conhecer um pouco mais a respeito de Jesus e tomarmos essa decisão ao seu lado. A Bíblia fala que o nascimento, a vida, a mensagem, a morte e a ressurreição de Jesus foram únicos. Não se repetiram, jamais se repetirão. E você pode conferir. O nascimento de Jesus, a Bíblia diz que o Verbo habitou entre nós. João capítulo 1. Ele, que é eterno, se tornou humano. E aí, habitando entre nós, vimos a sua glória, verso 14. Ao nascer, Jesus se submeteu às condições da vida humana. A Bíblia fala que Jesus, assim como eu e você, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sono, chorou, dormiu, orou. Portanto, ele se identificou com a nossa humanidade, por ter nascido de uma mulher. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel falou a José: não tenha medo de receber a Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um menino e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vimos ainda que, além do seu nascimento inigualável, a sua vida foi também incomparável. A sua vida trouxe libertação e salvação. Ele pregou a verdade, sendo ele mesmo a verdade. Ele afirmou: eu sou a verdade. Ele falou sobre a vida, mas ele mesmo é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ele falou sobre libertação do pecado, mas ele próprio é o único libertador. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele é o profeta, mas também é a mensagem. A sua palavra é o pão que nos alimenta. E aquele que come deste pão nunca mais terá fome, ele disse. Ele é o sacerdote, mas também o sacrifício. Ele derramou do próprio sangue, ao passo que os sacerdotes anteriores sacrificavam animais. Não, Jesus sacrificou-se a si mesmo. Ele é o servo, mas também rei acima de todos os reis. A sua vida foi um exemplo a ser seguido por todos nós. E o que dizer da sua mensagem? Os próprios ouvintes reconheciam: ninguém nunca ensinou como ele ensina, ninguém fala como ele. Os seus inimigos se rendiam porque a sua soberania e a sua mensagem eram patentes, incomparáveis, insuperáveis. Era uma mensagem única e entregue com a autoridade do próprio Deus. Prometeu saciar a fome e a sede de todos aqueles que crescem nele. E isso te inclui, meu querido. Isso inclui você, minha querida. Jesus afirmou a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Não basta ser religioso, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Não basta saber o que dizem acerca de Jesus, é preciso conhecer Jesus. É preciso ter a sua senha, a sua marca, a sua presença. E a sua morte? A sua morte foi anunciada com séculos de antecedência. Isaías descreve o semblante de Jesus na cruz como um semblante terrível, do qual nenhuma beleza se podia contemplar, nem desejar o seu lugar. Foi voluntária, por livre escolha, não um acidente extemporâneo. Foi uma morte vicária, quer dizer, em favor de outros, de outras, em nosso favor. Foi sacrificial, como acontecia com o holocausto, sacrificado no tabernáculo, para que o pecador fosse perdoado. Foi expiatória, apaziguando a ira de Deus. Aquele que está em Cristo tem a vida. Quem não está em Cristo não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, diz a Escritura. Foi propiciatória, porque os nossos pecados foram pagos, foram cravados na cruz, como afirma a palavra. Foi substitutiva, no lugar de todos nós, de uma única vez e de uma vez para sempre. O seu sacrifício nos trouxe a paz com Deus. Por isso, redentora, por isso, resgatadora. E o que dizer da sua ressurreição? Enquanto todos os líderes das diversas religiões que já existiram ou existirão na face da terra, os seus líderes estão mortos e sepultados. Cristo não. Cristo está vivo e à destra de Deus intercede por nós. Adoramos a um Cristo que esteve vivo, não adoramos a um Cristo que esteve vivo e está morto. Adoramos a um Cristo que de fato morreu, mas ressuscitou e por isso está vivo. Nós adoramos o Cristo que matou a morte, passando por ela e a vencendo, derrotando-a definitivamente ao ressurgir dentre os mortos. Eu quero concluir. Quem é Jesus para você? Essa resposta diz respeito única e exclusivamente a você. Ela não vale para os seus pais, os seus avós, ela não vale para os seus filhos, para os seus netos. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você?